um puta assunto chato e eu odeio falar sobre, porque as pessoas parecem que querem me escutar falando que sim, que esses países têm preconceito, que eu sofri preconceito. Parece que esse é o sentimento, essa é a vontade de quem pergunta. Pode ser que não, pode ser que seja curiosidade genuína, mas eu acho muito improvável, mas mesmo que seja, vou responder por esse motivo. Caso seja uma pergunta genuína, responderei. Porque se você tem receio de ir a algum lugar por causa da sua cor, por causa de medo de sofrer algum preconceito, não sai de casa, porque o Brasil é um dos países mais preconceituosos que eu já pisei na vida. Eu tô na Malásia hoje e é o 10º país que eu tenho visitado no último ano. Em um ano, pouco mais de um ano, 10 países. E dos 10 países onde eu mais ouço falar sobre preconceito é o Brasil. E desses 10 países eu já passei pela Argentina, que é bastante famosa por isso, e Espanha, que tem tido uma fama muito grande, principalmente se tratando do futebol. Em ambos os países, na verdade, o racismo se destaca no futebol. Eu vou falar sobre isso. Os casos de racismo no futebol. Futebol é um esporte que as pessoas ficam muito à flor da pele, os torcedores ficam muito à flor da pele, e o que o torcedor mais quer é ofender o outro. O juiz é chamado de todos os nomes que você imagina, os jogadores adversários são chamados de todos os nomes que você imagina. Se o cara for narigudo, ele vai ser chamado de narigudo. Se o cara for gordo, apesar que jogador de futebol gordo é meio difícil, né? Mas eles vão atacar na onde que eles acham que é a maior fraqueza do cara. O Daniel Alves, por exemplo, já sofreu um ataque. Tacaram uma banana no campo. Eu vou colocar um trecho do vídeo para vocês verem. Tacaram a banana no campo e ele pegou a banana e comeu a banana, demonstrando que ele não tá nem aí. Ele demonstrou ali naquele momento de que aquele tipo de ataque não vai afetar ele em nada. Então ele continua a vida dele normal. E fica sem graça você zoar um cara que não liga pela zoação. Fica sem graça zoar um cara que não liga, que não é atingido. Então, parte daí. A parada do Vini Júnior, por exemplo, no Real Madrid, o que mais tem lá é jogador da cor dele. O que mais tem no Real Madrid é jogador negro. E por que os outros não sofrem o mesmo pseudo-racismo que o Vini Júnior? O Vini Júnior está sendo atacado porque ele é provocador. Os outros jogadores têm a mesma cor. Se boiar, tem gente que é até mais escuro do que ele e não sofre esse preconceito. Mas como o Vini Júnior levantou a bandeira do racismo para se defender, ele demonstrou fraqueza, e demonstrando essa fraqueza as pessoas vão atacar nisso, sempre nisso. Vamos lá, eu não estou dizendo que não existe racismo, não existe gente pau no cu que comete racismo, mas eu estou dizendo que na maioria das vezes as pessoas enxergam racismo onde não tem. Aquela parada, né? Tudo que você foca se expande. Se você sai de casa pensando que pode sofrer racismo, se você vai viajar pensando que nesse país é um país racista e você vai sofrer racismo, a chance disso acontecer é muito grande, porque você vai começar a enxergar racismo onde não tem. Se você tromba com uma pessoa estressada, por exemplo, na rua, e a pessoa quer descontar, para cá as pessoas mal amadas que querem descontar a sua raiva em qualquer um, de qualquer forma, se você trombar com ela e ela perceber que a sua característica principal é ser negro, ela vai querer te atacar por isso, porque a gente sabe que os negros se sentem muito ofendidos por ser chamado de preto, chamado de macaco. Mas se você relevar isso, se você não demonstrar fraqueza quando você é xingado assim, não tem graça, não tem graça. A pessoa vai ter que procurar outra forma de tentar te ofender. Agora, se você se ofende por qualquer coisa, se você não se ofende por ser chamado de negro, mas se ofende por ser chamado de narigudo, aí, meu filho, é melhor você ficar em casa, arruma um trabalho online, pede comida no iFood e nunca saia de casa, porque você está sempre sujeito a isso. Se você tem medo de viver, porque esse é o risco que você tem, velho. Esse é o risco que você tem, se sai de casa com esse risco. Voltando a falar sobre os países que eu passei, que são famosos, estão sendo famosos pelo racismo e tal, Argentina e Espanha, em ambos os países eu conheci pessoas incríveis que mantêm contato até hoje. Eu não tive problema em nenhum país eu não tive problema com isso. Será que eu sou sortudo? Não sei, talvez, será? Não sei.
A questão é que se você sabe quem você é e você é foda do jeito que você é, então não tem por que você ficar se doendo por causa disso. Pra mim, racismo de verdade é aquele que impede a pessoa de fazer alguma coisa. Se me impedir de fazer alguma coisa por conta da minha cor, aí sim eu vou ficar puto. Aí sim eu vou ficar puto, mas antes ainda eu vou analisar pra ver se foi por causa da minha cor ou não. Porque eu acho que existe um preconceito maior social, socioeconômico, do que racial. E eu acho muito chato esse assunto porque as pessoas são muito fracas e querem ter a aprovação da sua fraqueza. Querem ouvir de mim que sim, os países são racistas e que não deve ir pra lá. As pessoas querem esse ódio, querem essa treta entre todo mundo, entre as raças, entre os gêneros. Isso daí virou uma guerra política. Então, por esse motivo, eu odeio falar sobre isso. Então eu tô gravando esse vídeo aqui porque muita gente pergunta e eu espero que seja a última vez que eu vou responder, porque quando perguntarem de novo eu só vou mandar o link. Eu poderia comentar muita coisa sobre isso, porque como diz os beautiful people, eu tenho lugar de fala, não é verdade? E o resumo é, se você tem medo de preconceito, se você tem medo de ir em algum lugar por conta de possíveis preconceitos, não saia de casa. Não saia de casa porque o Brasil é um dos lugares mais preconceituosos que eu já pisei. E se você sair da sua casa, você já está correndo esse risco. Agora, se você está perguntando só por curiosidade e vai mesmo assim, mesmo tendo, saiba que se você foca em alguma coisa, essa coisa expande. Então, deixe de focar nisso. Foca na sua experiência, conhecendo um país novo, conhecendo pessoas novas. E esquece. O brasileiro adora se fazer de vítima. Chega no país dos outros e quer viver como vive no Brasil. Eu sempre vejo alguns carinhas aí, quando vai para Portugal, tocam terror em Portugal, sofre preconceito, pseudo preconceito, e fica reclamando que os portugueses são preconceituosos contra os brasileiros. Mas a verdade é que eles só vão achar ruim com você se você fizer cagada no país deles. E com razão, com razão. Se alguém chegar no Brasil e ficar fazendo coisa que não é comum do brasileiro, você também vai ficar puto. Apesar que o Brasil é a casa da mãe Joana, né? A gente aceita tudo. Mas a verdade é que se alguém entrar na sua casa e fazer o que quiser, você vai ficar puto. Então é isso. Você ainda tá na casa de outra pessoa, respeite as regras da casa e fica na sua e não faz baderna que tudo vai dar certo. Agora, se você fizer cagada, aguarde, porque haverá represálias. Eu tô lembrando aqui, para finalizar, eu respondi uma pessoa que me perguntou sobre isso. Eu respondi aí no... Vou colocar o print. E uma outra pessoa disse que minha resposta foi péssima. Que preguiça. Dá preguiça porque a pessoa quer que eu responda o contrário. A pessoa quer que eu responda que eu sofri preconceito, mesmo não tendo sofrido, e que os países são extremamente racistas, mesmo não sendo. Eu sei que a experiência é individual, então pode ser que ele vai chegar lá no primeiro dia e vai sofrer alguma coisa ruim, mas no geral, a vida real não é assim que acontece não. Você fica muito na internet, você fica vendo coisas demais na internet, vídeo viralizado, e acha que essa é a regra do mundo. Não é. Não é a regra do mundo. E entenda de uma vez por todas e para de me fazer esse tipo de pergunta.